Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre a final, né, da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo teve uma vitória, acho que convincente contra a equipe do Grêmio. De fato, foi convincente. De fato, quiseram jogar. De fato, colocaram o pé na disputa, né? De fato, vestiram e honraram a camisa flamenguista nesse confronto contra o Grêmio. Era, de certa forma, um confronto em que o Flamengo deveria prevalecer, em virtude até mesmo da vantagem que tivera, que conseguira, que confeccionara na partida da ida lá em Poá contra o Grêmio. 2-0 ficou complicado para o tricolor dos Pampas, né? O Grêmio jogou bem, o Grêmio fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Grêmio conseguiu fechar os espaços para o Flamengo na maior parte do tempo e conseguiu também atacar bastante o Flamengo. A performance do Grêmio valorizou demais, né, a vitória flamenguista. Não foi um desempenho colossal do Flamengo, mas foi um desempenho pelo menos permeado por vontade e disposição, algo que a gente não estava vendo em outras partidas. Por outro lado, o São Paulo fez um jogaço contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Teve um desempenho soberbo no primeiro tempo. Foi daqueles desempenhos assim que lembra os grandes São Paulo de todos os tempos, sem dúvida, não estou exagerando não. Pega o primeiro tempo, pega um vídeo, veja o primeiro tempo da partida, você que não viu, entre São Paulo e Corinthians, você vai ficar assustado com a qualidade do jogo do São Paulo. E não foi somente em termos de números, foi a maneira como o São Paulo conseguia articular suas jogadas. É inacreditável como a presença do Lucas, né, consegue articular, né, muita coisa, consegue fazer com que muitas conexões do jogo do São Paulo aconteçam, muitas conexões criativas, para a criatividade do jogo do São Paulo aconteça dentro de campo. Lucas é impressionante, em nenhum minuto que ele esteve em campo vestindo a camisa do São Paulo, ele jogou mal. Incrível. E tem um detalhe, né? Tem o Rames. Tem o Rames que está aí sendo preparado para fazer para ser, né, esse jogador também extremamente decisivo aí para o São Paulo. São Paulo com Lucas e Rames, gente. Olha só, o que pode ser esse São Paulo? Pode ser, né, o grande time desse segundo turno no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E agora? Quem é favorito para conquistar a Copa do Brasil? A priori, claramente que é um confronto muito complicado, muito difícil, né? Para as duas equipes, é um grande clássico, qualquer uma pode vencer, evidentemente. O São Paulo ainda tem um elenco melhor, né? O Flamengo ainda tem, na verdade, um elenco melhor do que o do São Paulo, né? Mas no São Paulo as coisas funcionam melhor do que na equipe do Flamengo, né? No time do São Paulo, o time do São Paulo em campo, né, funciona melhor. A gente pode falar que, em termos de qualidade técnica, sim, os jogadores do Flamengo podem tirar mais coelhos da cartola, por certo que sim, mas coletivamente hoje o São Paulo está à frente do Flamengo. Na minha opinião, acho que sempre tem que prevalecer a questão a questão coletiva em relação às individualidades, porque se o coletivo estiver muito bem, pode empoderar as individualidades. Agora, quando o coletivo não está bem, o jogador muitas vezes pode tentar e não conseguir fazer a diferença, né? Então, a priori, quando a gente olha para as duas equipes hoje, a gente percebe que, em termos de qualidade técnica individual, o Flamengo, evidentemente, que está à frente do São Paulo. Quando a gente olha para o que as equipes fazem dentro de campo, coletivamente, hoje, o São Paulo está melhor do que o Flamengo. Então, o São Paulo é mais time, coletivamente falando, do que o Flamengo neste momento, né? E o curioso o São Paulo, ele já tinha um coletivo muito forte. Quando chega o Lucas, né, a gente imagina, a gente presume que, bom, chegou um jogador diferente aí, né, então a equipe pode ter aí uma dificuldade para adaptar esse jogador. Embora ele possa melhorar a equipe, a chegada dele pode demorar um pouquinho para que as coisas funcionem muito bem. Nada disso. Assim que ele chegou, nos primeiros minutos dele em campo, o São Paulo já melhorou, inclusive coletivamente. E se isto foi assim, também pode acontecer em relação à presença do Rames Rodrigues na equipe titular do São Paulo. Isso ocorre por quê? Porque o Dorival conseguiu ajustar esse São Paulo. O Dorival conseguiu fazer com que a sua ideia, né, que sempre foi aí bastante desgastada pela ausência de alguns jogadores que estavam ali na enfermaria, né? Enfim, essa proposta sempre funcionou na medida do possível. E o São Paulo está ganhando cada vez mais reforços, né? Perdeu o Caio Paulista, mas ganhou o Wellington, né, que fez um grande jogo, inclusive, contra o Corinthians, né? E o São Paulo ainda pode ganhar alguns jogadores que estão saindo da enfermaria e também o próprio Rames Rodrigues, que deve deve melhorar, deve estar em condição o mais breve possível para jogar pelo tricolor do Morumbi, né? Então, a ideia como a equipe do São Paulo está muito ajustada, a ideia é que a equipe, assim como se adaptou muito bem com o Lucas, pode também se adaptar com o Rames. E esta é a grande vantagem de uma equipe estar coletivamente muito bem formada, muito bem ajustada, porque ela recepciona muito facilmente
é o reforço, a novidade. Se ela está mal, né, coletivamente, ela tem dificuldade para se ajustar com a chegada de um novo jogador. Mas se ela está bem coletivamente, ela consegue recepcionar muito bem as novas características desse jogador e acaba melhorando coletivamente, que foi o que aconteceu com o Lucas e é provável que também possa acontecer não apenas com o Rames, né, o que não é pouca coisa, mas também com os jogadores que o São Paulo vai receber chegando da enfermaria. O próprio Gabriel Neves, né, que chegou recentemente aí da enfermaria, é um jogador que ainda não está no melhor da sua forma física, ainda está precisando de ritmo de jogo, deve ganhar esse ritmo de jogo aí e deve ser mais uma grande opção para o tricolor neste confronto contra o Flamengo, né? A gente pode falar isso também de outros jogadores, o próprio Luciano, que não jogou ontem, né? É interessante porque o Luciano não jogou na partida contra o Corinthians e aí jogou o Wellington Rato, né? O Wellington Rato foi muito bem, acho que é um jogador ainda muito importante para o São Paulo, embora muita gente pegue no pé dele por causa de coisas como o gol que ele perdeu ali, né? E as pessoas se esquecem do gol que ele fez, as pessoas se esquecem de como era importante para ajustar, né, essa equipe do São Paulo. Ele é muito importante porque conecta também ações importantes para a equipe. E no primeiro tempo foi um baita camisa 10 do São Paulo dentro de campo, né? Um baita camisa 10. É um jogador que pode ficar como opção no banco de reservas, né, com a presença do Luciano. E o próprio Luciano pode ser também uma opção no banco de reservas com a presença do Rames Rodrigues. Então a gente percebe que o São Paulo está se qualificando não somente em termos de jogadores ali na titularidade, como também está qualificando seu banco de reservas. O Dorival passa a ter também muitas boas opções saindo do próprio banco, né? Enquanto isso, gente, o Flamengo segue a ser uma grande incógnita, né? Apesar do bom desempenho contra o Grêmio. Há muitos problemas acontecendo hoje, infelizmente, na Gávea, né? A luta de boxe, de karatê, de taekwondo, tudo acontece ali, né? Infelizmente, né? E o Flamengo, a despeito de ter tido uma boa partida, ter feito uma boa partida contra a equipe do Grêmio, a gente nunca sabe o que esperar desses jogadores. Infelizmente, eles não são confiáveis, assim como também o próprio Marcos Braz, como dirigente, hoje não é confiável, Landim também, e assim por diante, né? Tudo o que aconteceu na Gávea nos últimos dias, né, pedia uma intervenção, um debate profundo sobre os acontecimentos no clube, né, sobre ações de alguns profissionais. Esse debate não aconteceu. Por quê? Porque os dirigentes não estão nem aí, né? Então, nada nos garante que outras crises não possam acontecer no Flamengo. Nada nos garante, né, que os jogadores não queiram boicotar novamente o trabalho do técnico, né? A despeito da comemoração em conjunto de alguns jogadores com o técnico São Paulo, que foi muito bom, inclusive, ali para abrandar um pouco ali as emoções, né, a tensão também que existe ali no Flamengo, né, a despeito daquela comemoração, nós não sabemos ainda se os jogadores aceitaram totalmente a presença do São Paulo ali no banco de reservas, né, e não sabemos também se o São Paulo se ajustou, se ajeitou ali, né, se resolveu ali com jogadores como o Pedro, que ele inclusive colocou para jogar nessa partida contra o Grêmio. Então, não sabemos se as coisas estão resolvidas no Flamengo. Deixando claro, o Flamengo, em termos individuais, é um time neste momento ainda insuperável no contexto da América do Sul, né? E pode ainda conseguir se ajustar minimamente, pode conseguir conquistar absolutamente quase tudo na temporada, né? Porque o título fica muito difícil, porque tem um time aí, o líder do campeonato hoje, não tá deixando mole pra ninguém, que é o Botafogo, né? Mas o Flamengo já não pode conquistar esse quase tudo, é o quê? É a Copa do Brasil, né? Porque tá muito complicado o Campeonato Brasileiro, Libertadores já não dá mais, e sobrou a Copa do Brasil. Isso pode ser uma pressão legal, isso pode gerar uma pressão, jogar uma pressão legal para os jogadores, né? E também pode jogar uma pressão complicada para os jogadores. Depende de como eles vão recepcionar essa pressão, né? Depende de como é que eles vão utilizar esta situação da Copa do Brasil para provavelmente pressionar pela queda do técnico ou não. Então é tudo muito complicado, obscuro e estranho nesse Flamengo, né? Então isso tudo configura um Flamengo pouco confiável, bem menos confiável do que o São Paulo. Então é claro que o Flamengo pode conseguir todos esses ajustes ali na interna, tudo pode funcionar, né, antes do confronto contra o Tricolor. Isso pode acontecer evidentemente, ou pode até não acontecer, né, pode ficar do mesmo jeito, porém os jogadores podem fazer, juntamente com a comissão técnica e os próprios dirigentes, podem estabelecer um pacto pela vitória, né? Um pacto pela conquista da Copa do Brasil. Isso pode perfeitamente acontecer, né? E aí, se isso acontecer, claramente que o Flamengo ganha muita relevância, muita força. Mas como isso ainda não foi, né? Não aconteceu, né? Este acontecimento não se materializou ainda. Neste momento, quando a gente olha para uma equipe e olha para outra, precisamos falar que o São Paulo está sim um pouco à frente do Flamengo e tem sim um certo favoritismo para ficar com o caneco da Copa do Brasil. O que, se acontecer, vai ser espetacular para o São Paulo. Espetacular. Para o Flamengo, atenua as crises, né, e a vergonha alheia cometida por seus jogadores, comissão técnica e dirigentes ao longo da temporada, atenua tudo isso,
se for uma conquista do São Paulo, vai ser espetacular pelo que andou sofrendo nesses últimos anos a torcida tricolor, né? O que gera um merecimento até maior, né? Porque ela sempre foi muito fiel ao time, enquanto o time estava, né, entregando muito sofrimento, muita decepção, muita frustração para ela, né? Então eu acredito que se acontecer esse título vai ser espetacular e inclusive pode aí definitivamente, né, aposentar, né, a saudade de alguns em relação ao técnico Rogério Ceni, porque hoje o Dorival é uma realidade no São Paulo e uma realidade extremamente vencedora até aqui, tá bom, gente? É isso.